Bora de reportagem especial falar aí de marmitinhas fitness. Essa é a salvação de quem quer comer bem sem perder tempo na cozinha. Imagina só, refeições cheias de saúde e sabor, prontinhas para você devorar depois do treino ou no meio da correria do dia a dia. É como ter um chefe fitness cuidando da sua alimentação, só que na versão compacta e portátil. E pensando nisso, a nossa repórter Mirelle Bernardino foi conferir como uma especialista no assunto como montar uma marmitinha. Quais os melhores ingredientes, os truques de mestre? Confira agora na reportagem. Você já ouviu falar dessa marmitinha aqui? Marmitinha congelada, que serve para você levar tanto para o trabalho ou até mesmo comer em casa. E te ajuda também a se equilibrar numa dieta, né? E também a dar aquela economizada no trabalho. E é hoje que a gente vai te ensinar como fazer uma marmitinha congelada para você usar nas suas ocasiões. Por isso que a gente veio aqui no espaço da Nina para mostrar como se faz a melhor marmita. Vamos lá? Nina, obrigada por nos receber. Vamos explicar hoje tudo, como fazer uma marmitinha daquelas, hein? E eu que agradeço a presença de vocês aqui. O que eu puder contribuir, pode contar comigo. Vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? O que o pessoal vai aprender a fazer em casa? Eu separei aqui algumas coisinhas que tem muita dúvida do pessoal que está cozinhando em casa. A abobrinha solta água, não solta água, polenta, pode congelar, não pode, batata inglesa. Então eu quis trazer para vocês opções que as pessoas têm mais dificuldade, tá bom? Vou colocar aqui hoje a abobrinha, ó. Você pode fazer em casa com o que você tiver. A ideia é que a gente sempre economize, porque comida congelada é zero desperdício na cozinha. Olha que demais. Como que eu faço, gente? Existem várias formas da gente fazer os legumes, tá? Tem gente que faz processo de branqueamento, tem gente que faz no vapor, mas pra mim a melhor maneira que eu encontrei foi fazer ela sempre refogada. Então a gente sempre tem que ter uma fonte de gordura. Eu gosto de usar azeite ou às vezes a banha de porco. Tá. E tem também quem faz com óleo de cozinha normal. Certo, então a base da sua marmitinha vai ser a abobrinha. Isso que você pensou. A gente tem aqui as carnes, ó, vou mostrar pra vocês, já tá prontinho aqui. Deixei pronto porque fica mais fácil aqui pra gente gravar, tá? Então é um molhinho de carne moída. A gente sempre tenta colocar um pouquinho de cenoura, porque mesmo quem não come, acaba comendo sem nem perceber, tá? A gente fez um outro aqui, ó, tirinhas de carne. Tá. Aí a gente já tem o arroz pronto. Aqui, gosto de colocar uma folhinha de louro para dar um charmezinho. E aqui tem a polenta, mas eu ainda não posso abrir. Tá? Então a gente vai montar, por exemplo, uma marmitinha, aquela básica do brasileiro, arroz, feijão, uma carninha e um legume, tá? Que também é uma opção com proteína, né? A carne moída é uma boa proteína, fitness, saudável, que dá pra entrar dentro da dieta. Tranquilo, e também, viu? né, é barato. Barato. Você compra uma carne, né, de forma barata no mercado, compra em bastante quantidade, né, Nina? Porque você vai fazer marmitinha pra semana toda. Eu vou te falar, eu acho que a carne moída e o frango, elas têm imensas possibilidades aí de composições de prato. Então, por exemplo, uma carne moída a gente pode fazer ela refogadinha, pode fazer com batata, pode fazer uma panqueca, pode fazer um rocambole de carne moída. Então tem diversas opções. Eu acho extremamente prático e pra mim é um dos melhores. Eu amo carne moída. O que não pode se colocar numa marmitinha congelada? Quais alimentos você evita? E eu vou falar pra você uma coisa, existem muitos mitos de que não pode colocar certos alimentos na marmita congelada e eu sou muito contra isso, porque eu acredito muito na forma como você produz a marmita, tá? De todas as experiências que eu fiz, a única coisa que não fica legal é o ovo frito, mas ovo mexido fica bom, pode fazer sem medo que mexidinho fica bom. Qual é a marmitinha que mais sai aqui? Você que produz bastante marmitinha, o que você vê que as pessoas adoram? Ou seja, a receita do sucesso. Então aqui a gente tem vários, mas o mais famosinho que a gente tem aqui são os nhoques e a feijoada.
Mas um dos pratos mais vendidos, por incrível que pareça, é o arroz, feijão, a carne com legumes ou o frango com legumes. Mas assim, os que mais fazem sucesso são o nhoque recheado e a nossa feijoada. Sem erro, né, pessoal? Sem erro. Quanto tempo que você demora, você acha que o pessoal de casa vai demorar para produzir pelo menos 10 opções de marmita pra semana? Eu acho que uns 40 minutos produz. Só isso? Só, Quando você pega produtos que você pode otimizar, você tem diversidade e você tem rapidez. Então, por exemplo, para fazer um arroz é 10 minutos, mas ao mesmo tempo eu já posso ir colocando a carne para refogar, que também leva em torno de 10 a 15 minutinhos. O legume você vai ver, super rápido também. Então, se você cronometrar, olha, primeira coisa, aliás, eu diria, faça um mise en place, né? Olha eu falando, gente, separa tudo que você vai fazer antes, porque aí sim fica muito mais prático. Quando você planeja as coisas, aparece aqui assim, ó, rapidinho. Então, atenção para você que está assistindo e quer fazer em casa essas marmitas congeladas para semana, para o mês, enfim, né? Isso. Dura bastante tempo, depois a gente fala do prazo de validade, Isso. mas separe. Então, separe já picada a abobrinha, né? Isso. Separe a carne moída, os temperos, o tomate, o que mais, Nina? Pode colocar todos os legumes. Ah, Nina, mas a abobrinha solta água, o chuchu solta água. Solta, gente. E ninguém vai morrer por isso. Eu costumo botar uma farofa para dar uma incrementada. Mas o que a gente faz? Tá vendo aqui, se você puder pegar, ó, eu coloquei um pouquinho de azeite simplesmente para selar. Esse tiquinho de água que solta aqui é absolutamente comum. Então não precisam ter medo de fazer a abobrinha, tá? Pode fazer tranquilamente. E isso com todos, eu faço isso com todos os tipos de legumes. Cenoura, a beterraba, couve-flor, brócolis, todos eles você pode fazer da mesma maneira. A única questão com brócolis, a gente brinca que a gente só dá um susto, tá? Porque senão ele fica murcho, tem gente que não gosta. Então a gente vem aqui, sela, né, no azeite ou na fonte de gordura que você gostar e dá só um sustinho. Porque quando você vai congelar, ele tem um processo também de congelamento que ele forma os cristalzinhos de água, que é absolutamente comum. E no processo de descongelamento, ele vai fazer a cocção todinha para o alimento ficar perfeito na hora de comer. Perfeito. Vamos falar então, Nina, em gramas, ou pelo menos em mais ou menos uma quantidade. Essas panelas que você tem aqui dariam para quantas pessoas, quantas marmitinhas? Você tem uma ideia? Porque é claro que você faz em grande produção, sim, né? Sim. É uma empresa, mas para as pessoas em casa, quantas gramas mais ou menos de arroz? Até quis colocar aqui panelas menores, eu tenho as grandes aqui embaixo, ó, pode pegar. Eu tenho as grandes aqui, mas como a ideia é mostrar um pouco de economia para as pessoas, eu estou usando as panelinhas pequenas. Aqui pode dar em média de 12 a 15 marmitas. Nossa, isso dá para almoço, jantar. Se você não quiser jantar marmitinha, ainda dá para 15 dias aí, isso comendo, sem precisar, né, se preocupar com o almoço de cada dia, né? Ter que preparar. Perder tempo, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu gasto no mercado R$1.700, aconteceu isso essa semana. R$1.700 no mercado para poder comer só eu e minha esposa, por exemplo. Eu falei assim, aí que você se engana. Não foi só R$1.700. Foi a gasolina, foi o tempo que perdeu, é o gás que vai gastar, é a louça que tem que lavar. A gente tem que computar isso, né? Detergente também é gasto. Então, se você for ver hoje, as marmitas saem muito mais em conta. Quem tem tempo de fazer em casa, eu super indico. Fiquem à vontade para tirar dúvidas aí. Eu coloco sempre assim dicas no meu perfil também. Mas se você não tem tempo, eu indico. E assim, ó, gente, tira esse mito de que marmita congelada é ruim, porque não é não, viu? Pelo menos a minha eu garanto. Vamos mostrar de novo aqui as proteínas que a Nina fez, que ela escolheu 2 tipos de carne vermelha, né, Nina? Isso, eu coloquei aqui, ó. Dá pra tirar a tampinha pra gente mostrar. Isso. E ambas têm cenoura, né? Isso. Uma com mais molho e a outra com menos molho. E aí você faz uma mistura, você brinca então, assim, tem dia que dá pra comer com carne moída, tem outro dia que dá pra comer
É um filé? Como que eu falo? São tirinhas, né? Carne em tirinhas. O que acontece? Tem gente também que não gosta de legumes. Então, às vezes, hoje eu não queria comer um legume. Você pode fazer marmitinha com arroz, feijão, uma carne moída e fazer uma saladinha à parte, porque a salada não tem como a gente congelar. Mas aí você pode fazer essa brincadeira, por isso que a gente gosta de colocar cenoura, porque ela dá uma corzinha, dá uma sustância. Uma animada ali, e dá uma animada também, além de trazer um pouco mais de nutriente para a sua proteína. O ideal é que a sua marmita tenha sempre uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, a fonte de fibra que vai estar nos legumes, e aí para quem pode, os grãos, né? Que aí você pode usar feijão, lentilha, ervilha, então dá para equilibrar bastante e comer saudável. Maravilha, a abobrinha aqui já preparada. Vamos lá montar essa rapidinho? marmita e tirar também outras dúvidas? Vamos lá. Depois de cozinhar, é o momento de montar essas delícias, essa marmitinha congelada que vai dar aí para 15 dias, segundo a Nina. Isso, depende do tamanho, hein? Esqueci de falar. Depende da sua fome também. Eu deixei aqui algumas opções, olha, de tamanho de marmita. Então, dependendo do tamanho que você for montar, dá sim até para 15 dias. Certo. Qual o princípio básico que você usou aqui, Nina, pra gente começar essa montagem? Olha, eu coloco sempre uma fonte de carboidrato. Quais são as fontes de carboidrato, gente? A gente pode usar arroz integral, macarrão, a batata doce, a cabotiá, que é um carboidrato mais leve. Uma fonte de grãos, que nesse caso aqui é o brasileiro, o famoso arroz com feijão. A fonte de proteína, que aqui eu tô usando carne, mas você pode usar o peixe, você pode usar frango, pode usar carne de porco, pode usar a imaginação. E aqui eu coloquei 2 legumes, tá? Coloquei a abobrinha e a cenoura. Perfeito. Vamos começar a montar uma? Vamos supor que seja uma fome média. Uma fome tradicional que a gente fala aqui é dessa daqui, ó. Eu uso uma embalagem de 350 ml e cabe em média 300 gramas de comida. Aí você fala, olha essa marmita e fala, nossa, só isso? Por que a gente pensa assim? Porque a gente acabou de fazer. Então, à medida que a gente faz, ó, imagina que você não tem balança na sua casa, tá? Qual seria a média? Ó, 2 colheres de servir de arroz. Bastante coisa até. Parece que não, né? Porque ela engana. Aí eu coloco aqui, ó, uma concha de feijão. Essa daqui tem em média 50 gramas, tá? Eu sei porque eu já trabalho com isso aqui, então... Aí, ó, a gente ajeita. Então, o que acontece? Ó, olha o que eu tô fazendo. Olha, cabe bastante coisa. Eu tô deixando ela bem no cantinho, porque ela vai ficar otimizada. Então, eu coloco aqui agora, vamos supor, uma fonte de proteína, também uma colher de servir, tá? Ó. E dá quantas gramas? Aqui dá em média 80 a 100 gramas. Bastante também. Parece que não, né? E uma colher de servir de abobrinha, vai. A gente vai fazer um modelinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já limpar aqui. Aqui é uma média de 300 gramas. Pode ser que dê um pouquinho menos aqui por conta da abobrinha. Oh, meu Deus, eu tô demais. A abobrinha, ela pesa um pouquinho menos. O brócolis pesa um pouquinho menos se a gente comparar com a cenoura ou com uma beterraba, por exemplo, tá? Então, ela tem uma média de 300 gramas. E aí, o que acontece? Ah, mas pra mim é pouco, eu preciso comer 127 gramas de proteína. Por que a pessoa faz isso com a gente? Mas tudo bem. Tem como, A gente usa uma balança, coloca a marmitinha aqui, ó, e aí a gente vai zerar a tara, porque esse peso de 7 gramas aqui era da marmita. Isso, atenção, isso pra quem tá de dieta, pra quem tem uma alimentação mais restrita. Então, você usa a balança pra entrar aí dentro da marmitinha todos os dias. Seria algo mais personalizado, né? Então, ó, só que nota que aqui a gente tem um caldinho, mas isso aqui, ó, não é minha referência, porque a gente fez aqui para um exemplo para vocês, tá? Mas vamos supor, a pessoa que precisa comer 100 gramas de proteína, ela tem um pouquinho de cenoura aqui, tá? No meu caso, tá, gente? Eu vou colocar, ó, uma colher aqui, 116, vai. Ah, mas passou. Ó, é só tirar, tá vendo que ele vai baixando? Só que, o que eu indico, nesse meu caso, que eu coloquei um pouquinho de cenoura, ele vai ter uma pesagem também, então a proteína vai diminuir. Então deixa um chorinho. E o líquido também, né? Isso. Aí a gente deixa um chorinho, tá? Então aqui teria em média umas 100 gramas.
Quando é algo personalizado que um cliente vem pedir, aí não, aí a gente tem que pesar certinho. Nesse caso, a gente não coloca essa cenoura, entendeu? Aí a gente faz mais personalizado mesmo. E aí a pessoa fala, mas eu não posso comer o carboidrato, ou eu não quero grãos. Aí vou montar uma outra marmitinha também aqui. Eu tenho clientes que só pesam a proteína, eu tenho gente que precisa pesar tudo. Mas assim, a média pra gente aqui, sempre 100 gramas. Vou colocar um pouquinho de cenoura aqui agora. Pra variar, né? Pra variar, mesmo tendo cenoura aqui, ó, porque essa daqui, gente, ela não faz muita diferença, tá? É só pra gente deixar um prato mais coloridinho mesmo. Mas não pesa, né? Dá pra ver. Aqui meus temperinhos, ó. Esse daqui eu vou deixar em média 250 gramas. Nina, uma outra dúvida. A pessoa não tem essa embalagem. Eu vejo muita gente levando, né, aqueles plásticos, aquelas vasilhas de plástico pro trabalho, usando em casa também, e não quer desembolsar nessas vasilhas aqui que eu acho, né, que você encontra em loja de embalagem, né? Isso, embalagens descartáveis. Compra em bastante quantidade, faz render. Sim. Mas se a pessoa não quiser e não tiver, Pode o que ela usar faz? o que ela tiver em casa, desde que as suas embalagens sejam livres de BPA, bisfenol e BPA. Porque essa daqui, ó, deixa eu ver se tem. Elas têm um código, deixa eu tampar a marca aqui, eu não sei se a câmera vai conseguir ver. Ela tem um desenho que indica que ela é livre desse tipo de componente que pode passar para comida, o plástico, entendeu? então, ele desgruda e passa para alimento. passa Então, pra atenção. Então, mais um cuidado para você que tá pensando que já tem isso como hábito. Levar a comida pro trabalho, congelar a comida. Cuidado, então. Cuidado, Então, depende da embalagem que você tem na sua casa. Eu tenho um plástico que eu comprei em promoção. Veja se ele é livre dessas composições, tá? De BPA e bisfenol, para não passar esse produto químico para o alimento. Qual é o ideal se você tiver na sua casa? Ou essas embalagens, né, que já são próprias para isso, tanto para freezer quanto para micro-ondas, ou então os potes de vidro. Né? Então, assim, eu faço só para mim, então eu prefiro ter de vidro. Esse é o mais indicado. Se não, essas daqui que já são próprias para isso. Então, cuidado. Vamos voltar aqui na nossa montagem. Vai fazer mais uma, Nina, pra gente ver como que vai ficar essa marmitinha. E a gente vai fechar para as pessoas poderem congelar, né? Tem um outro tipo de embalagem aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Mas alumínio, como que a gente vai colocar no micro-ondas? Essa aqui aceita em micro-ondas, tá vendo? Olha, que interessante. Então, eu quero fazer uma lasanha, quero fazer algo mais diferenciado. Tem embalagens maiores, você procura a marca que pode ir para micro-ondas. Você vai fazer, coloca um plástico em cima e congela. Aí, quando você for transportar, você vem com essa tampinha, tá? Então, pode usar embalagens de alumínio no micro-ondas, sim. Então, um investimento válido, voltando, são as embalagens. Então, você vai economizar na marmitinha, mas dá um gastinho a mais ali no material de qualidade para você comer bem, não ter nenhum problema depois por causa do plástico. Agora ela tá fazendo uma maior, né? A gente não pode pensar, às vezes, só na economia. A gente tem que pensar na qualidade também daquilo que a gente vai estar consumindo, né? Afinal, a gente está alimentando e nutrindo o nosso corpo. Com certeza. Agora essa marmitinha é bem Aqui generosa. É pra quem tem fome. Bem generosa. Responde aí se vocês vão preferir a pequena ou essa grande. Mas já vi gente que come. Tem muitas. Eu tenho muitos clientes que comem assim. Aí tem em média quantas gramas? Essa daqui, em média, 500, 600 gramas. Quase 1 quilo, Mas gente. dá pra fazer. Eu tenho um cliente que come 1 quilo. Meu Deus. Que aí sim o dele é pesado. Aí a gente pode ir montando. Eu acho um trabalho tão terapêutico. Eu vou fazer aqui, ó. Eu não gosto de comer legumes. Não come. Aí você vai fazer de acordo com o que você quiser. A gente chama aqui de brasileirinho. É o arroz, feijão, a carne, ou o arroz, feijão, o frango. O que você faz? Eu vou comer só com uma saladinha, tá? Então, vamos fazer aqui uma com carne moída, ó. Então, dá pra brincar bastante nas variações. Tradicionalíssimo, sem erro. 580. Viu? Falei de 500 a 600, eu ainda tô bem nas contas. Nina, pra gente aqui que tá encerrando,
quanto tempo pode-se ficar essas marmitinhas no congelador? Dura de quanto tempo? Depois que eu tiro o congelador, dura quanto tempo também, até esquentar? Olha, é assim, depende muito de quem tá fabricando, tá? Eles têm uma média de 120 dias, mas eu, por precaução e por segurança, coloco 90 dias. Então, são 3 meses aí, que você vai, às vezes você pega um dia lá todinho pra trabalhar, vai produzindo, mas vai ficar durante 3 meses aí tranquilo, tá? São 90 dias. Como que a gente faz? As minhas marmitas, tá? Eu peço, tira do freezer e coloca direto no micro-ondas. Por quê? Quem come comida congelada quer, além de tudo, a praticidade. Então, para eu lembrar de tirar um dia antes, descongelar e... Não, gente, tirou do freezer direto no micro-ondas com tampa. Por que com tampa? Eu deixo os alimentos um pouquinho mais al dente, como vocês viram a preparação da abobrinha, mais rapidinho. Então, ela fica mais al dentezinha. Se eu descongelo ela com sem a tampa, eu corro o risco de deixar ela ressecada. Então, eu gosto de fazer ela com tampa, porque aí ela finaliza todo o processo dela de cozimento. Interessante, muito interessante. Além disso, eu não sei se a câmera consegue ver, a embalagem ela tem micro furinhos. Eu não sei se consegue pegar isso. Dá pra ver. Mas ela tem micro furinhos que ela é própria para isso. Então, o tipo de embalagem que você vai utilizar também faz toda a diferença numa marmita congelada. Perfeito, perfeito. E aqui encerramos essa parte. Vamos para a parte. Além disso, a gente coloca também, ó, uma identificação. Deixa eu colocar essa daqui, ó, picadinho. O que que vem aqui, ó? Arroz branco, feijão, a carne picadinha com batata e cenoura. Então, às vezes, como você vai consumir na sua casa, você colocando picadinho, você já sabe o que é. Colocar galinhada, você já vai saber o que é. Feijoada, a mesma coisa. Então, é sempre bom a identificação junto com a data de fabricação, né? Pra você saber quanto tempo essa marmita tá guardadinha no seu congelador. Só, já ficou pronto. Ó, quentinho. E existem 2 formas de comer, sabia? Explica pra gente como. Tem gente que tira, coloca no prato, né? Às vezes você pode colocar no prato antes até de colocar no micro-ondas, ou já come aqui mesmo de colher, mas de farofão aqui e come, tá? Tranquilo também. Então tem todos os gostos. Pronta, é só comer e se servir. Nina, tem alguém que já encomendou algo diferente, pediu algo diferente aqui pra você? Tem. Conta a curiosidade. Você não vai acreditar, mas me pediram ovo mexido. Aí eu falei assim, gente, é sério, ovo mexido, a pessoa só quebra e mexe de qualquer jeito, né? Porque não tem uma estética para um ovo mexido. E aí ela falou, não é qualquer ovo mexido, é o ovo das suas galinhas, que eu crio galinha. Meu Deus! E aí eu tive que fazer arroz com ovo mexido para ela. Bem diferente, né, pessoal? Inusitado, muito inusitado. Nina, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece muito. Tenho certeza que o pessoal aprendeu e vai fazer e vai mandar dicas aí pra gente também, hein? Nina, deixa suas redes sociais. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e deixar meu Instagram pessoal, que é o Nina Boiago, e tem também da marmitaria, que é o NB Marmitas. Isso aí, pessoal, façam e mandem pra gente também, mostrando como ficou, né? E aproveitem muito tempo com praticidade. Tchau, tchau! Gente do céu, mas deu água na boca, hein? Assistindo aqui, acompanhando essa reportagem, deu água na boca, aquele arroz soltinho, aquele feijãozinho ali, deu pra sentir o cheiro daqui, viu, Nina? Parabéns pelo trabalho. Como vocês podem acompanhar aí, gente, é sinônimo de praticidade, de saúde, tudo de bom fazer as marmitinhas e, ó, manter congelada por um longo tempo. Quem aí quiser acompanhar, não viu a reportagem do início, vai estar lá no nosso canal no YouTube logo depois do programa de hoje. Então não perca e assista novamente. E mais uma vez, obrigada, Nina, e obrigada também, mim, por ter trago essa reportagem aí tão importante pro bolso também do consumidor.